anos, os encontros nacionais de agroecologia sempre foram grandes processos de mobilização do campo agroecológico, do movimento agroecológico no Brasil. O quarto ENA ele começou a ser organizado há mais de um ano atrás. Ele foi lançado na plenária nacional da ANA, que aconteceu em abril de 2017, aqui em Belo Horizonte. E a partir de então, a gente começou a organizar um grande conjunto de atividades descentralizadas em todo o país. Nesse processo preparatório do quarto ENA, merece um destaque especial a organização da Plenária das Mulheres. Cansei de ser domesticada. Pela vida das mulheres! Sem feminismo! Obrigada. As mulheres, aqui estamos para reafirmar que a agroecologia se faz ao mesmo tempo com a construção de valores que signifiquem a emancipação das mulheres e, acima de tudo, estamos aqui para dizer que as mulheres constroem a história da agroecologia e, mais do que isso, as mulheres estão na vanguarda, na liderança da construção da agroecologia e da defesa dos bens comuns. Vem cá, boca índia, trabalhar na minha Jurema. Vem cá, boca índia, vem comigo trabalhar. Cá, boca índia, onde tu andava? Eu firmei minha ponte e mandei te chamar. Meu nome é Amanda Leite, sou lá do povo Chucuru do Ororubá, que fica entre a cidade de Pesqueira e Poção. Faço agroecologia no Sertão de Bimirim e vim para o ENA para poder trocar os conhecimentos, para poder adquirir também, para levar para o nosso povo. O ENA, para nós, está sendo muito importante porque ele cuida da nossa terra como os índios cuidam. Ok, acabou! Salve as matas! Salve as pedras! Salve o mestre rei do Ororubá e a rainha da floresta! Salve os encantos! E diga ao povo que avance! E diga ao povo que avance! Um abraço, Deus, viva o coração. O ENA é um encontro que reúne as várias experiências de construção da agroecologia no Brasil. Experiências de agricultores e agricultoras familiares assentados da reforma agrária, de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, de povos de terreiros, de comunidades de agricultura urbana e coletivos de agricultura urbana no Brasil, trabalhos de juventude, coletivos de mulheres que se expressam nessa construção da agroecologia. Então o ENA é um grande momento de confluência de vários encontros de agroecologia que ocorreram no último ano e meio pelo Brasil afora. E todos possam ter um bom trabalho, um grande encontro. Axé! Foi um desafio muito grande, construído aí já há mais de um ano, né? Desde quando foi a decisão de vir o ENA para cá. O desafio da chegada das pessoas aqui, né? Dos agricultores, das agricultoras, dos técnicos, dos estudantes, né? E aí no último dia, no último momento, teve a manifestação dos motoristas, né? Que quase desmobilizou tudo, mas a força da agroecologia, a força desse povo, dos agricultores, dos povos do Brasil, da agroecologia, é muito forte. E segunda-feira já começou as caravanas chegar e a gente foi se arrepiando, foi se emocionando. E receber esse povo aqui foi muito emocionante. Então foi uma força coletiva do Brasil todo e a gente ficou aqui na emoção de recebê-los todos. Eu vim com R$20 no bolso, porque foi minha mãe que me ajudou. E cheguei aqui com R$1. E as pessoas que estavam na organização me ajudaram com a alimentação e estamos aí, vamos lutar em prol da luta dos povos. E mesmo que sem dinheiro, o importante é chegar, né? A gente optou por fazer aqui em Belo Horizonte, né?
Eu acho que muito nesse sentido de fazer uma capital da metrópole, né, que dá a condição da gente fazer um debate e uma prática, né, e da gente praticar, vivenciar o que o lema, né, do Quarto ENA coloca pra gente, que é a agroecologia e democracia unindo campo e cidade. E optamos por fazer aqui no Parque Municipal, né? Foi uma escolha que pra gente, desde o início, a gente sabia que apresentava uma série de desafios, né? E eu acho que a materialização desse encontro nesse lugar diz muito disso, né? Da nossa disposição para lidar com a diversidade, para lidar com o diferente. E a gente está disposto, né, e aberto a fazer essa construção cotidiana e democrática. A gente tem aqui a participação de 2.000, um pouquinho mais de 2.000 participantes inscritos, que são aqueles que contam com toda a infraestrutura que a gente consegue oferecer de hospedagem, alimentação. E, no fundo, isso é pouca gente para o tamanho da agroecologia hoje, né? Então, em cada estado, a gente teve um processo muito intenso de debate, de preparação e indicação de quem viria nas caravanas. E a gente tem critérios que são muito importantes para a ANA, para a indicação dessas pessoas. Por exemplo, 70% do público são agricultores familiares, né, e agricultoras familiares, representantes de povos indígenas, quilombolas, outros povos e comunidades tradicionais, pelo menos 50% de mulheres. Isso é um critério da ANA que acompanha a gente há muitos anos e que para a gente é muito fundamental. Participação de comunicadores populares, grupos urbanos, artistas populares. E é um processo do qual a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, sai muito fortalecida. Precisamos fortalecer a nossa economia, que é a economia popular e solidária, numa lógica onde a monetarização do fazer da agroecologia não está no centro. Eu sou Tatinha, apanhadora de flores, sempre viva. É a primeira vez que a gente está participando desse encontro. E assim, é um espaço de aprendizado. É a gente que faz, é a gente ensinando outros povos e aprendendo com eles também a rever esse conceito de agroecologia e a se fazer isso. Meu nome é Antônio Rodrigo do Rosário, sou conhecido por Golinha, sou agricultor e experimentador, faço parte do manejo da caatinga e do projeto de algodão agroecológico. Eu venho do Rio Grande do Norte, na Chapada de Apodi. Todas as sementes de milho que meu pai plantava, todas elas eram orgânicas. E ele sempre me dizia, eu quero que você, todo o tempo que eu fechar o olho, você dê continuidade nesse trabalho dessas sementes sem usar nenhum tipo de químico. Lutar, lutar, lutar e resistir pela Chapada do Apodi. O ENA tem gente do Brasil todo, né? Não só do Brasil, mas de outras partes da América Latina e do mundo. E nós viemos da Chapada do Apodi. E lá é onde acontece uma disputa de território, onde de um lado está os camponeses, nós mulheres, e do outro lado da disputa está o agronegócio, e nós temos muita esperança de que só com a luta a gente vai conseguir fazer com que a Chapada continue sendo um território camponês de mulheres e homens livres. É uma coisa que a gente não deve desistir. Tem um desafio? Tem, mas a gente não deve desistir. Nós somos resistentes. Tem seca, tem tudo, tem mais. Estamos firmes e fortes. E obrigado pela atenção. O agronegócio ele é muito antidemocrático, porque ele não dialoga os projetos para os territórios, ele impõe. Ele impõe e muitas vezes impõe na base da violência. A gente está discutindo a agroecologia com esse slogan da democracia, com esse entendimento que a agroecologia, ela ao mesmo tempo depende de um ambiente institucional democrático e ao mesmo tempo ela constrói a democracia. Empreendimento para quê? Para dar uma vadeira, para dar um carro, aí depois de 1 ano, 2 anos não prestar mais o carro? O que a gente quer? É o Rio Limpo, está tirando os direitos, quem comanda agora a FUNAI é o ruralista. Quem não comanda mais não é o indígena? Será que nós vamos aceitar tudo de longe, tudo dos pariotas dentro do nosso território? Meu nome é Josimar, eu sou da tribo Satere-Maué, sou do estado do Amazonas e
Minha comunidade é a Ilha Miquiles. Para mim é uma alegria muito grande estar participando e representando o povo Sateremaué aqui. É muito importante ter, né, a plenária indígena, porque a gente pode observar a dificuldade dos nossos parentes indígenas que têm sobre a dificuldade da demarcação da terra. Isso, para a gente discutir tudo junto e se fortalecer como um povo indígena, é muito importante para a gente ter a nossa própria autonomia, né? Agroecologia, logo que surge, a gente ficava se perguntando, mas o que é agroecologia? Porque era uma coisa que, assim, a gente já fazia no dia a dia, a gente aprendeu com os nossos antepassados, porque eu que era criança, minha avó já fazia. Então, isso é que é hoje o nome científico, agroecologia. A gente vê que a luta de um quilombola que está no sul é a mesma luta que está no Maranhão, do que está no Nordeste, do que está no Sudeste, no Centro-Oeste, que é uma luta por direito, é uma luta pelo seu território, é uma luta pela sua história ancestral que tem mais de 500 anos. A partir do momento que a gente começou a construir o quarto ENA, a gente também começou a discutir o que a gente queria como alimentação. É uma discussão política que a gente tem, que é a alimentação agroecológica. A partir daí a gente começou a contactar diversas cooperativas, agricultores e agricultoras. Fizemos uma grande parceria com a cozinha do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do MST, que está fazendo a produção do café da manhã, do acampamento da juventude, o lanche, o jantar, fez o almoço. Tivemos a grata surpresa de fazer uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, que, utilizando o espaço do restaurante popular, que serve aí 2.000 pessoas por dia, e utilizando os alimentos agroecológicos, articulando com a rede metropolitana aqui em Belo Horizonte de produção de alimentos agroecológicos. O Espaço da Saúde tem atendimentos diversos das práticas populares de saúde, então reiki, massagem, os cuidados e a medicina indígena, que vem para cuidar da saúde das pessoas que vêm para o ENA. E o Espaço da Ciranda, eu acho que é um espaço também muito querido nessa articulação campo-cidade, porque o pessoal dos movimentos sociais da agroecologia juntou o povo da educação infantil de Belo Horizonte e como é que também a gente viabiliza a participação das famílias. Então, como é que as mães podem participar dos espaços de seminários, de oficinas, tendo a certeza que seus filhos e suas filhas estão lá num espaço acolhedor, num espaço divertido, alegre e da educação no formato que a gente acredita. Estuda empeleitada. No terceiro ENA, a participação da juventude foi bem crescente, foi daí que surgiu, a gente sentiu a necessidade de criar esse grupo de trabalho da juventude para que se pudesse ter essa participação, ter essa visibilidade que a juventude também faz agroecologia, né? E a nossa primeira demanda era que 30% dos participantes do quarto ENA fosse de jovem. Boa tarde a todas e a todos. A gente é Jovens Articulados pela Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro a gente tem a expressão dos quilombolas, dos caiçaras, dos indígenas, dos favelados, das agricultoras urbanas, dos pescadores. E assim, tá sinistro no Rio de Janeiro, né? A gente tá resistindo porque a gente não tem nada, certo? A gente tá vindo enquanto um estado que perdeu uma vereadora mais votada, uma preta periférica que foi assassinada. O ENA também é um espaço de denúncia, é um espaço de dizer do desmonte das políticas públicas que nós estamos sofrendo no Brasil. Mas é também um momento para a gente reafirmar e anunciar ao Brasil
de que mesmo com esse desmonte, a agroecologia e os territórios, através das suas redes territoriais de construção da agroecologia, permanecem firmes num processo de resistência e de construção da agroecologia localmente. Eu acho que a proposta de trazer uma feira agroecológica de saberes e sabores para o Parque Municipal, né? Ela vem aí no sentido para mais da comercialização, mas também da troca, então de criar um espaço de diálogo dos agricultores com o público da cidade, com o público do ENA. A gente fez uma construção aí nacional bem intensa, que foi de trazer barracas de todos os estados, então a gente tem aí representação de todas as regiões, de artesanato, de comida e toda a diversidade da agroecologia que compõe aí os territórios agroecológicos do Brasil, e o espaço também conta com uma praça de alimentação, que cotidianamente aí, ao longo do encontro as pessoas podem comer bem, as pessoas da cidade que estão circulando podem interagir com isso, e a proposta é mostrar para a cidade a produção da agroecologia no Brasil. Meu nome é Antônio Martos Júnior, sou lá de Sergipe, região do Baixo São Francisco. O rio que nasce aqui deságua lá onde a gente mora. E a gente está conseguindo fazer uma produção de arroz sem agrotóxico, que dá um certo trabalho, mas que está valendo a pena atualmente. Eu sou do estado do Maranhão, sou uma artesã lá do município e participo do GT de Mulheres da ANA, Agroecologia, pela Rede de Mulheres Produtoras do Nordeste. Trouxe o pilão, a cesta, o chapéu, o arroz, as abóboras, o anel, a farinha de cubo, o feijãozinho. Então, esses foram os produtos que a gente trouxe dos dois estados, entre o Rio, que é o Maranhão e o Piauí. Eu sou Silvestre de Fernandes Pinheiro, reconhecido como guardião de semente crioula. Aqui eu trouxe o milho, o feijão, o trigo morisco, a crotalária, o tomate, a abóbora, o girassol, feijão de umas 4, 5 variedades, tudo tração animal, tudo na unha. Sem veneno, sem nada. A essência da agroecologia é a construção da autonomia e da soberania. Por isso que esse vínculo entre a agroecologia e a soberania alimentar está exatamente nesse aspecto, porque as pessoas, as organizações, a população, o povo, vai construindo o poder sobre como produz, como transforma, como distribui e o que vai consumir. Na construção da Articulação Nacional de Agroecologia, que vai para 15 anos, esse processo nosso, nós conseguimos ter uma grande coesão dentro de uma diversidade enorme, uma unidade. Uma unidade tão grande que a gente conseguiu, inclusive, instituir políticas públicas. Hoje o Brasil é o primeiro país que tem uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. A gente teve cerca de 20 seminários, seminários temáticos, seminários nacionais, sobre vários temas estratégicos importantes para o avanço da agroecologia, plenárias de mulheres, plenária de jovens, plenária quilombola, plenária indígena, mais de 50 atividades autogestionadas, incluindo vivências aqui para conhecer experiências que acontecem de agricultura urbana aqui em Belo Horizonte. Essa grande feira de saberes e sabores, o banquete popular agroecológico, onde as pessoas puderam visitar, ver os produtos, falar com as pessoas, conversar, conhecer o que é a diversidade da agroecologia no Brasil, no contato poder conversar e conhecer quem faz e quem vive a agroecologia. Estou achando maravilhoso, né? Momento bom da gente compartilhar, ver toda essa diversidade dos movimentos sociais daqui que a gente tem, né? De todo o Brasil, de todas as regiões. Momento bom da gente se fortalecer, né? Enquanto povo.
raizeiras e benzedeiras. Raizeiros e benzedeiros merecemos. Estamos representando aqui os nossos ancestrais. Salve o nosso povo! Axé para todo mundo, axé! A gente está muito feliz assim, de ver números ainda preliminares, mas que a gente já conseguiu contabilizar nesse encontro, que é a participação de mais de 2.000 inscritos no ENA, esses que vieram nas caravanas de todos os estados do país, mais a visitação de cerca de, nesses 4 dias, uma média de 10.000 pessoas por dia. É muita gente aqui, né, nesse encontro. O ato público que a gente organizou nesse último dia do encontro foi mais um momento de diálogo importante com a cidade. E foi um momento de grande visibilidade em que a gente pôde aparecer, pôde andar pelas ruas de Belo Horizonte e mostrar também as diferentes caras da agroecologia para o público da cidade. Aqui na cidade de Belo Horizonte é uma grande oportunidade, uma cidade que nos acolheu, de nós podermos construirmos uma aliança e sensibilizar as pessoas que vivem nas cidades para a luta conosco em defesa da terra, da reforma agrária, por uma agricultura sustentável, por uma agricultura sem veneno, por uma agricultura pelas sementes crioulas. Demarcação quando? Demarcação quando? Demarcação quando? Um encontro desse deveria ter sempre. É sempre, não é só hoje. Tem que ser continuado. Deveria se tornar como se fosse uma verdadeira cultura. E a troca da experiência dos povos é como um bolo. Você bota muito ingrediente e se torna uma alimentação muito gostosa.